eu perdi minha mãe 10 anos atrás, mas ela falou que pode ser minha mãe outro dia. Então, eu queria pedir a bênção aqui da minha mãe, e que ela orasse por mim aqui, pela palavra, pelo momento que a gente vai ter agora. Pai bendito, a verdade é que tudo vem de Ti. E por isso, nesse momento, Senhor, que Teu Filho vai entregar a palavra, Senhor, que Ele estudou, que Ele preparou. Mas Ele, Senhor, depende totalmente de Ti. Porque de nós, Senhor, apenas, ó Deus, quando tentamos fazer alguma coisa, às vezes nos atrapalhamos. Porque a nossa carne realmente, ela milita contra o Espírito. Mas nós dizemos nesse momento, Espírito Santo de Deus, Pai bendito, Pai maravilhoso, toma, Senhor, esse homem por total, como Tu tem tomado, Senhor, a vida do pastor Saulo, Senhor. E tem sido, ó Deus, mensagens que tem nos ensinado, Pai. Por isso, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela vida dele, pela vida da sua esposa, pela vida do Samuelzinho, Senhor. E em nome de Jesus nós declaramos: abre tua boca e te encherei, é o que diz a palavra de Deus. Amém, Jesus. Amém, irmãos? Obrigado. Amém. Glória a Deus. Amém. Irmãos, por gentileza, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 10, versículo 38. Lucas, capítulo 10, versículo 38. Quero começar, irmãos, compartilhar aqui da palavra de Deus, da Bíblia, pelo final. Vou começar pela minha última página. Estava ali pensando e orando, e aí eu entendi que eu devia começar pelo final. E depois a gente vai para o início. Então vamos ler o versículo 41. Lucas 10, 41. Essas palavras que eu vou ler aqui, irmão, quem disse foi Jesus Cristo, tá? E quando a gente fala isso aqui, quem disse foi Jesus Cristo, a gente tem aprendido aqui na palavra, a gente tem aprendido através do Evangelho, a gente tem aprendido com o próprio Deus, que quando a gente fala assim, Jesus disse, é o próprio Deus que está falando, né? É o próprio Deus criador dos céus e da terra, aquele que formou tudo, aquele que criou o sol, aquele que criou a lua, aquele que criou os planetas, o universo, é aquele que sustenta todas as coisas com a sua mão. Isso eu não estou falando por mim mesmo, é o que está escrito na palavra. É aquele que tem debaixo dos seus pés toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. É aquele que tem debaixo da sua autoridade o que é invisível, o que é visível, ou seja, todos os governos visíveis estão debaixo da autoridade de Jesus, e aquilo que está debaixo da terra, tudo está debaixo da autoridade de Jesus. Então Jesus está falando aqui, é o próprio Deus falando. Vamos dar ouvido, atenção ao que Ele está falando para a gente hoje, aqui, nessa manhã. Respondeu-lhe o Senhor, olha isso, Senhor, com S maiúsculo. Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte. Fala comigo, por gentileza. Escolheu a boa parte. E esta não lhe será tirada. O título dessa mensagem é Escolha a boa parte. Eu quero dizer para mim e para você, começando pelo final, porque às vezes eu converso com a minha esposa, né, para ver se eu consegui, né? Porque quando eu
estudo algo, medito em algo, a palavra de Deus é muito rica, irmãos. É muito maravilhosa, é muito profunda. Então, as coisas, eu vou me aprofundando demais, mas tem algumas coisas específicas nas palavras que eu quero deixar enfatizado. E às vezes eu não consigo pela quantidade de coisas que eu acabo falando, pela profundidade da palavra. Então, eu queria deixar como principal nessa mensagem aqui hoje é o seguinte: se você e eu estamos aqui, não importa a sua idade, não importa o que você fez até hoje, não importa quais foram as suas atitudes até ontem, não importa se você é novo na fé, não importa se você é convertido há mais de 30 anos, não importa. Você e eu, Deus, Jesus está aqui hoje e fala, ó, você tem uma escolha a fazer hoje. Então, se você busca algo da parte de Deus para a sua vida, existe uma escolha que depende de você. Afinal de contas, quem disse foi o próprio Deus. Maria escolheu a boa parte, a melhor parte. Então, irmãos, para mim e para você hoje, temos uma escolha a fazer. Temos algo a decidir que Deus não vai decidir por mim e por você. Essa escolha tem que vir da nossa parte. Então hoje, conforme a gente for conversando não, que é um monólogo aqui, escolha a boa parte. Escolha aquilo que Deus tem para a sua vida. Escolha esse lugar, essa única coisa. Se a gente escolher essa única coisa, nada vai poder tirar isso da gente. Afinal de contas, quem disse foi o próprio Deus. Ela escolheu a boa parte e não lhe será tirada. Quando Deus fala assim, ó, não vai acontecer, não tem possibilidade de acontecer, irmão. Quando Jesus fala assim, ó, não vai acontecer, então não vai acontecer. Vai acontecer, então vai acontecer. Por quê? É palavra de Deus. Ele falou, não vai acontecer. Então, quando a gente escolhe a boa parte, nada pode roubar da gente. Amém? E o que está relacionado aqui, eu queria que você abrisse comigo antes da gente entrar em João. Quando Jesus falou assim, ó, uma coisa é necessária. É isso que eu queria também deixar para você aqui. Jesus falou, Marta, você está aí afadigada, cansada, atarefada, estressada mentalmente, ocupada, pensando em muitas coisas que são necessárias, pensando em cada detalhe, detalhista. Marta, uma coisa é necessária, apenas. Olha que simplicidade, irmão, que Deus fala com a gente. Abra por gentileza no Salmo 27, que uma coisa é essa. Esse versículo aqui eu descobri, esse versículo que eu vou ler, porque está lá, se você ver no textinho, vai ter uma referenciazinha com uma letra, do lado de que Jesus fala isso. A maioria das Bíblias tem. E quando você busca essa letrinha, naquelas letrinhas miudinhas da Bíblia, você encontra isso aqui. Salmo 27, 4. Então eu descobri lendo a Bíblia. Que única coisa é essa, irmãos? Salmo 27, 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Olha que interessante. Eu peço, vou pedir a Deus, mas não vou ficar parado, eu vou buscar. Eu não vou ficar de uma forma passiva, eu vou atrás, eu vou desejar. Outras versões falam, e é o que eu mais desejo. Ou seja, existe um desejo no coração desse salmista aqui, que precisa ser o desejo do nosso coração. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade ou a beleza do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Irmão, qual é a única coisa que eu e você devemos escolher? Desejar a presença de Deus. Desejar
estar com Deus todos os dias da nossa vida. E não só estar com Deus, mas contemplar a beleza e a bondade de Deus. Se você ver não é a mesma coisa que contemplar. Ver, olhar parar de frente num pão de açúcar e dar uma olhadinha assim e sair fora, aquilo não é contemplar. Parar de frente numa cachoeira, né, e dar uma olhada assim de 10 minutos, pô, que legal. Às vezes você pode ficar até muito tempo olhando, mas você não está contemplando. Às vezes a gente está olhando para uma paisagem, nossa, olha que lindo, nossa cabeça está viajando. Nossa cabeça está, né, para lá e para cá. Isso não é contemplar. Contemplar é olhar para a paisagem e falar assim, cara, olha o detalhe daquela água se mexendo ali. Caramba, olha o detalhe daquela nuvem pequenininha que eu estou vendo ali. Olha aquele detalhe. Cara, como a natureza é maravilhosa. E aí eu começo a desfrutar da beleza daquela natureza. Eu começo ali a reparar, a minha mente fica concentrada no objeto ao qual eu estou contemplando. Então, qual é a boa parte? É olhar para o Senhor, é desejar estar com o Senhor. E não só desejar estar com Ele, mas focar a nossa mente na bondade de Deus. Paulo diz o seguinte, mantenham a sua mente nas coisas que são do alto, e não nas coisas que são da terra. Então, qual é a única coisa que devemos? Pensar em Deus. Contemplar a beleza de Deus. Contemplar a bondade de Deus. Reparar nos detalhes da palavra de Deus. Ver um Jesus, ler Jesus e parar e falar, caramba, Jesus chorou. O que significa isso, meu Deus? Deus chorar. Que Deus é esse que chora? Que Deus é esse que demonstra um sentimento, né, de fraqueza, choro? Que Deus é esse maravilhoso? Contemplar a beleza de Deus. Então, a única coisa, irmão, que nós devemos para a nossa vida é essa. Era isso que Jesus estava falando com Marta. Era isso. Marta, você está precisando contemplar a beleza de Deus. E não só isso. Fala e buscar a orientação de Deus. Outras versões falam meditar no seu templo. Buscar orientação. Hoje é um desafio buscar orientação. Porque buscar orientação dá trabalho. Buscar orientação exige humildade nossa. Por quê? Simplesmente porque a gente faz as coisas no automático. A gente faz as coisas e toma as nossas decisões simplesmente no automático. A gente não pede orientação quando talvez quer trocar de emprego. A gente não pede orientação quando quer comprar um carro. A gente não pede orientação quando quer comprar uma casa. A gente não pede orientação quando quer se casar. A gente simplesmente fala, vou casar, vou comprar o carro. Pum, vai lá e faz. Entende a dificuldade que é para a gente parar, Senhor, quero comprar um carro. Me ajuda, Senhor. Para que esse carro vai ajudar a tua igreja? Para que esse carro vai ser bênção na vida de alguém? Para que esse carro vai ser bênção na minha vida? Senhor, eu quero ter um filho. Mas por que eu quero ter um filho, Senhor? Por que eu quero ter? Me orienta, Senhor. Me orienta a ter um filho com um coração ajustado com o teu, para que esse filho seja uma bênção. Para que eu não deposite nesse filho todas as minhas expectativas e frustrações e acabe ferindo esse menino e produzindo uma pessoa ferida. Então, você entende como buscar, como meditar é algo trabalhoso, irmão? Que exige da gente parar, que exige da gente refletir, pensar, mas é exatamente isso. Imagina, meu irmão, se essa única coisa já dá muito trabalho, irmão. Essa única coisa que Deus pede de nós. Agora, se a gente escolher a boa parte, nada vai poder roubar isso da gente. E aí eu quero ler rapidinho o início desse salmo, porque é muito bonito, né? Você vê o salmista escrevendo isso, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, né? Que eu habite no templo. O que eu imagino? Eu imagino esse cara num palácio. Eu imagino esse cara com as contas todas pagas. Imagina esse cara cheio da grana no banco.
com economias, nada faltando para ele. Uma coisa peço ao Senhor, que sempre que eu esteja todo dia, um momento de deleite, o cara não tem problema nenhum. Não é a realidade desse salmo. É aqui que está o detalhe. Não é a realidade desse salmo. Davi, quando escreveu isso aqui, ele não estava nessa situação, irmão. Ele não estava numa situação de conforto, de alegria, de felicidade, de prazer. Ele não olhava para a família dele e falava, olha que harmonia, ninguém briga, está tudo em paz. Ele não olhava para ele, para o seu meio social, olha como as pessoas me amam, eu sou amado. Eu sou amado. É uma coisa, eu habito, que eu queria pedir a Deus, olha que maravilha, está tudo dando certo na minha vida. Meu irmão, a Bíblia é para pessoa de verdade, irmão. A Bíblia é para pessoas que encaram problemas no seu dia a dia, que encaram problemas sérios no seu dia a dia, que encaram a realidade da vida, que encaram problemas de medo, de depressão, de tristeza, de angústia, que acorda de manhã e fala, caramba, por que eu estou com essa angústia no meu coração? Por que eu estou com essa tristeza? Por que eu luto contra essa ansiedade? Por que eu luto contra esse desejo pecaminoso dentro de mim? Que eu caí de novo? Por quê? Por quê? A Bíblia é para pessoa real, irmão. A Bíblia é para gente de verdade. Às vezes pensa assim, na Bíblia está cheio de erro. Mas é claro, a Bíblia é para ser humano, escrita por ser humano, gente que erra. E a gente vê Deus se relacionando por graça e misericórdia, e consertando os erros, e agindo até mesmo na nossa vida toda errada, você vê Deus agindo. A situação de Davi ao escrever esse salmo é muito pior de qualquer um aqui. Posso garantir. Não, Saulo, você não sabe o que eu estou passando. Posso garantir a você que a situação de Davi aqui era muito pior de qualquer um de nós aqui. Não estou desprezando a sua dor. Davi estava sendo perseguido. Os estudiosos não sabem o momento exato, mas eles sabem o seguinte: Davi estava sendo alvo de perseguição de morte. Tinha muita gente querendo cortar a cabeça dele. Muita gente estava atrás dele, desejando o mal dele. Ele estava fugido, irmão. Imagina você não ter casa e morar numa caverna. Imagina você e eu não termos casa e ficar vagando pela floresta porque tem alguém me perseguindo. Olha isso, irmão, o poder de Deus, como Ele é poderoso. Uma pessoa numa situação dessa, de extrema oposição, de guerra, imagina a mente de Davi aqui, irmão. Imagina os sentimentos de Davi, angústia, medo. Ou você acha que ele era Superman? O único Superman que pisou aqui foi Jesus. E ele se fez igual a nós. Ou seja, ele sentiu tudo que a gente sente. Mas o único que não errou foi Jesus. Irmãos, medo, angústia, ele sentiu. Porém, ele tinha algo dentro dele, essa força dentro dele, esse desejo de estar com Deus, que fazia ele, em pleno momento de luta, ainda vencer as suas lutas, vencer os seus medos, vencer as suas tribulações e ainda deixar registrado, escrito, para que essa palavra, depois de mais de 1.500 anos, possa abençoar a minha e a sua vida. Olha o que ele falou no versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? Olha que contradição, irmão. O cara sendo perseguido por centenas de gente querendo cortar a cabeça dele. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. E forte refúgio aqui, entenda mesmo como se fosse um lugar de guerra. Entenda mesmo como se fosse um batalhão, um refúgio, onde as pessoas se escondem para não serem atacadas. O Senhor é o quê? É o meu forte refúgio. Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, isso será uma realidade, meus inimigos e meus adversários, eles é que tropeçarão e cairão. Certeza de vitória. Certeza de que a situação que ele passava o final dele não ia ser trágico. Será que a ansiedade, o medo do futuro tem corrompido a mim e a você? Será que o medo da insegurança do amanhã fala, caramba, não vai dar certo.
Isso tem roubado a paz. Ele tinha uma certeza. Então, para a gente, se a gente escolher a melhor parte, teremos certeza de triunfo e de vitória. Ainda que um exército se acampe contra mim, olha isso, irmão. Meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim. Era isso que estava acontecendo, irmão. Era isso que estava acontecendo. Ele estava prestes a ser morto. Mesmo assim, estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Então, irmãos, a gente vai ler agora o texto aqui que Jesus falou, mas que eu e você, eu estou nessa mesma luta que você, irmão. Nessa mesma luta contra angústias, contra tribulações, contra pensamentos ruins, contra sentimentos ruins, contra problemas de saúde, contra problemas na família, contra problemas em várias partes. Cada dia que passa, as coisas estão mais difíceis. Essa é a verdade. Cada dia que passa, as coisas estão mais difíceis. Uma compra que antes dava R$100, agora dá 350, 400. Não é verdade? Sustentar um filho antigamente era mais fácil do que sustentar um filho hoje. Então, irmão, diante desse cenário caótico, existe um Deus triunfante. Existe um Deus que tudo governa debaixo do seu pé. Não é debaixo da sua mão, irmão, debaixo do seu pé. Para a gente ver o tamanho do nosso Deus. E a gente está o quê com esse Deus? Unido com Ele. Nós somos dele. Então, vamos escolher a boa parte em nome de Cristo Jesus, irmão. Vamos escolher não andar como Marta, mas nos apegarmos ao Senhor, contemplar o Senhor, nos ajoelhar diante do Senhor, para a gente ter essa mesma vida que Davi desfrutava, que Paulo desfrutava. Amém? Desse mesmo ânimo, desse mesmo vigor. Não desista, irmão. Não desista, lute, mas lute escolhendo a boa parte. Não lute confiando no seu esforço. Lute se entregando a Deus, confiando em Deus. Amém? Agora sim, já falei o que eu queria falar lá no final. Aí só ler aqui rapidinho, deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Olha o que o comentarista aqui escreveu. Do que mais você precisa na vida, além das verdades do Salmo 27? Meu irmão, ter dinheiro não compra isso aqui, irmão. Ter dinheiro não compra essa certeza, essa confiança. Não compra, irmão. Ter casa própria, ter carro, não compra. Vamos ajustar, irmão, em nome de Jesus, aquilo que é prioridade na nossa vida. De que mais você precisa na vida, além das verdades do Salmo 27? O medo pressiona Davi. A vida é assim. Quem entre nós não sabe o que é acordar de manhã e à medida que a consciência desliza sobre nós, mais uma vez sentir o coração apertado por causa das ansiedades e medos do dia que nos aguarda. Não é verdade? Isso aqui é uma realidade só minha? Isso é normal. Isso é a vida. Lembro de Jesus, né? No mundo tereis aflições. Jesus é realista. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Considere as palavras desse salmo. Leia-as devagar. Beba essas palavras. Se o Senhor é a sua luz e a sua salvação, de quem você terá medo? De situações ruins, de pessoas, de desemprego, de morte, de algo? Não. Você já provou isso? A única coisa que Davi pediu foi viver na casa do Senhor e contemplar sua bondade. Você já provou isso? O Senhor é belo para você? Olha que pergunta que o cara faz para mim, meu irmão. Quando eu olhei, eu falei, você vê beleza em Deus? Jesus é belo para você? A gente tem falado aqui constantemente. Quem é Jesus para você? Quem é o Senhor para você? Você vê beleza, você vê bondade, você vê algo que atrai a sua alma a Ele? A pergunta melhor é, o que está atraindo a sua alma? Uma reflexão profunda e necessária. Quando você para e fala, o que a minha alma tem sido atraído? É aquilo que você está desejando mais. Aquilo que eu estou desejando. O que é a beleza de Deus? É o seu brilho, seu esplendor, seu fulgor, como o sol que Ele é para os pecadores. Em Jesus, vemos
a personificação definitiva da beleza de Deus. É o que eu falo aqui, irmão, já falei isso diversas vezes. Estava até com saudade de pregar Jesus. Eu ia voltar para Efésios, mas a gente vai ler um pouquinho de Efésios também, mas eu senti vontade de falar de Jesus, irmão. Sinto vontade, às vezes, quando eu sempre volto para Ele. Por quê? Porque você quer saber como é Deus? Contempla Jesus. Contempla os evangelhos. Contempla os passos de Jesus. Identifique-se ali, você está vendo Deus. Ele é a revelação, personificação definitiva da beleza de Deus. Amém? Cristo tem beleza infinita para conquistar e atrair o nosso amor. Ele é mais excelente do que os anjos do céu, aí o cara vai embora. Amém, irmãos? Então, a mensagem principal aqui é essa. Eu e você temos uma escolha para fazer, não se sinta excluído disso. Eu e você temos uma escolha para fazer, não importa a nossa idade, nosso tempo de crente, não importa o que a gente fez ontem. Então não aceite isso, não, mas ontem eu fiz essa besteira. Não. Você tem uma escolha para fazer hoje e essa escolha pode mudar a sua vida a partir de hoje. Amém? Vamos lá. Lucas 10, 38. Agora sim, vamos lá. Lucas 10, 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. 39. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. 40. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então Marta se aproximou de Jesus e disse: Senhor, tu não te importas de que a minha irmã tenha deixado que eu fique aqui a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha me ajudar. 41. Vem o nosso manso e humilde Senhor Jesus, assim como Ele é conosco. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Importante a gente memorizar. Eu estava lendo um livro chamado A Borboleta em Você, um livro de um cara chamado Milt Rodrigues, que eu conheci agora, cristão, um livro totalmente pautado na palavra de Deus, que faz essa alusão da lagarta que vira borboleta, né? Essa coisa maravilhosa que Deus deixou na natureza para falar de quem nós somos. É um livro totalmente bíblico, maravilhoso, que eu recomendo a cada um de você que acha que precisa ainda. Porque tem gente que fala assim: não, isso eu já resolvi na minha vida. Mentira, irmão. A nossa identidade está em construção o tempo inteiro. Ela está o tempo inteiro. Enquanto a gente andar aqui, a gente vai ter que rever quem nós somos. Porque a gente pode ou cair para o lado de achar que não somos nada, ou de achar que somos muito. Porque o diabo ele sempre procura mexer na nossa identidade para levar a gente a pecar. Então, toda vez que você pensar assim: não, eu já resolvi, eu já sei quem eu sou. Calma, vai com calma. Vai com calma, pensa melhor direitinho nisso aí. Não, já resolvi isso. Calma, porque isso pode ser um caminho de erro. Então é sempre bom a gente estar revendo isso. Então eu estou revendo mais uma vez quem eu sou. Né? Esse livro. Quem realmente somos, a nossa identidade. E ele fala lá, inclusive, aquilo que a gente leu lá em Efésios 1, né? Que Cristo é o cabeça, uma analogia de um corpo. Né? Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Então, da mesma forma como não tem como separar a cabeça de um corpo, né, existe uma unidade entre Cristo e nós. Não tem como dividir mais você de Jesus. Você e Jesus é tudo uma coisa só, irmão. Eu e Cristo somos todos umas coisas só. A gente está na mesma massa. Estava vendo uma aulinha do meu filho lá, de um canal muito bom, que ela estava falando sobre isso. Ela jogou um pozinho de suco na água. Pegou o pozinho de suco e misturou. E aí virou suco, né? Aí ela perguntou assim para a criança: tem como dividir o suco agora da água? A criança: não. Eu falei: a mesma coisa assim você e Jesus.
Tem como mais? Só vê Jesus agora, a gente está junto, unido. Então ele vai explicando sobre isso, né? E muitas vezes a gente se vê apartado de Jesus ainda. A gente se vê como ele lá e eu aqui, porém Jesus nós estamos juntos. E esse livro estava falando sobre isso. E esse livro também falou do corpo. Que nós como corpo, agora nós nos alimentamos e nos fortalecemos uns aos outros. Né? Então, quando eu li isso, eu lembrei dessa passagem e lembrei que eu já ministrei ela. Eu já preguei sobre isso, não lembro se era 2017. E aí eu voltei para esse texto, senti necessidade de meditar nisso e de trazer para os irmãos essa palavra. Então, irmão, a gente acabou de ler Jesus chegando numa cidade, entrando numa casa de uma família. Marta, Maria e Lázaro. O texto não fala aqui, mas eles eram os 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. E esse fato de Jesus ter entrado na casa dele aqui, já tinha acontecido algumas experiências deles com Jesus. Jesus já tinha ressuscitado Lázaro, né? A ressurreição de Lázaro. Maria já tinha, diante de um jantar, já tinha chegado e se jogado aos pés de Jesus e ungido os pés de Jesus com óleo, né? E aquilo foi um choque. Ou seja, Jesus era amigo. A gente não vai ler aqui agora, mas o Evangelho explica que Jesus era amigo da família. Ele era íntimo, amigo íntimo de Marta, Maria e Lázaro. Então já existia uma história. Eles já andavam juntos. Né? Jesus era amigo. E essa família servia a Jesus. Quando a gente vê Jesus falando assim, Marta, você está muito atarefada em muitos serviços. Essa palavra serviços, irmão, é diaconia. Quem sabe o diácono da igreja? Quem, né? Diaconia, a gente lembra do diácono, né? O diácono na Bíblia era aquele que servia as pessoas. Era aquele que entendia o chamado de Deus e ajudava o seu próximo. É aquele que repartia o pão, que corria atrás de cesta básica, que via quem estava com necessidade e supria aquela pessoa. O diácono é aquele que, caramba, aquele cara está triste, vou lá dar um abraço nele, vou orar com ele, vou lá fortalecer ele. O diácono era alguém que tinha um chamado de Deus para servir o seu próximo com aquilo que Deus dava para ele. Olha a importância dessa família. Então, Marta, Maria, eram diaconisas. Não era serviço qualquer de coisa, não. Eles serviam a Jesus, eles tinham um chamado importante de servir a Jesus e ao seu próximo. Né? E nós fomos chamados para servir, irmão. Nós somos chamados para ser esses diáconos, irmão. Nós somos chamados para servir a Deus e ao nosso próximo. O mesmo chamado de Jesus para a família de Marta, de Maria e de Lázaro é o chamado para a gente. Nós somos corpo. Nós somos chamados para servir a Jesus. E a gente vê também que Marta o quê? Hospedou Jesus, irmão. Gosto de uma versão, não sei se é a King James, que fala assim, ó. Marta deixou Jesus à vontade. Marta era uma pessoa hospitaleira, gostava de receber gente na sua casa e de deixar as pessoas à vontade. Isso era um costume que nós perdemos. Mas quanto mais antigo, mais valor um costume tinha. Mais valor de verdade um costume tinha, um jantar, um almoço. Tudo isso era muito importante, tinha muito valor, essa comunhão. Essa pessoa, vou receber uma pessoa na minha casa. O que eu vou fazer? Vou preparar a casa toda. Vou arrumar tudo. Para quê? Para que esse convidado se sinta bem aqui no meu lar. Hospitalidade. Perdemos isso. Mas Marta não. Marta era hospitaleira. Hospedou Jesus. E não só Jesus, tinha mais gente também. Marta era preocupada em fazer com que as pessoas se sentissem bem no seu lar. Em saber, cara, você está sendo bem atendido? Está tudo bem com você? Diaconia. Marta hospedou Jesus. Marta, Maria e Lázaro reconheciam quem era Jesus. Não precisa abrir, mas lá em João 11:17, logo antes, faltando pouquinho para Jesus ressuscitar Lázaro, Jesus já ia ressuscitar Lázaro. Jesus chega para Marta chega. Rapaz, tem um negócio aqui. Não precisa abrir não, tá?
Olha isso, em João 11:25. Então Jesus disse para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, viverá, mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Olha a pergunta que Jesus faz para Marta. Se Jesus falasse para mim, para você, de fato, o impacto do próprio Deus. Você crê nisso, Saulo? Essa verdade que eu acabei de falar? Qual foi a resposta de Marta? Não, Senhor, não creio não. O que ela respondeu? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo. Não só isso, você não é ungido para libertar Israel. Não, eu creio que você é o Filho de Deus. Aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Então, ela cria e reconhecia quem era Jesus. E nós, ainda muito mais. Você e eu temos um conhecimento de Jesus muito mais além do que Marta tinha, irmãos. Olha as verdades da carta que a gente tem lido, Efésios. A gente conhece ela ali, a ressurreição de Jesus, a morte e ressurreição de Jesus, pegou todos de surpresa. Não ache que uma pessoa, quando Jesus morreu, falou assim, calma, ele vai ressuscitar. Não, todo mundo perdeu a esperança. Todos perderam a esperança. Porque por mais que ela soubesse que ele era o Cristo, o enviado de Deus, ela não acreditaria que ele morreria. Todos perderam a esperança. Jesus frustrou geral. Não teve um que sabia. Porque senão, né? A ressurreição dele não seria para uma pessoa, não seria uma coisa maravilhosa. Mas mesmo ela crendo que ele era o Filho de Deus, quando ele morreu, ela ficou decepcionada. Com certeza. Então ela foi pega de surpresa com a ressurreição. Nós não. Nós já conhecemos o Cristo ressurreto, aquele que triunfou sobre a morte. Já cremos naquele que tem o poder debaixo da sua mão, conforme a gente tem falado. E agora, o mais importante de tudo, a gente não vai ler aqui, mas a Bíblia diz que Jesus amava essa família, cara. Jesus amava essa família. E quando você vê amor aqui, quando eu e você lemos amor na Bíblia, não é o amor da novela, irmão. Não é o amor sentimento. Não é o amor atração física. Não é o amor faz por mim que eu faço por você. Não, é o amor sacrificial. É o amor na sua essência. É o amor no seu real sentido do que é verdadeiramente amor. Quando aquela professora lá, dentro daquela escola de criança, que entrou um cara e saiu matando todo mundo, aquela mulher amou de verdade. Ela entregou a vida dela para proteger uma criança. Aquilo é amor. É uma escolha. Ela deu a sua própria vida em favor daquela criança. Então ela morreu. Esse é o profundo sentido bíblico da palavra amor. Não isso aí que a gente conhece, essa bagaceira, desculpa a palavra aí. Desculpa por essa palavra feia, não deveria ter falado. Do que o mundo transformou a palavra amor. Jesus amava aquela família. Jesus amava Lázaro. Jesus amava Marta. Jesus amava Maria. Jesus amava o Saulo. Jesus amava a Nathalie. Jesus ama a Bruna, a Gabi, a Camila. Jesus ama a gente, irmão. O Evangelho é a manifestação do amor de Deus. O Evangelho é Cristo, é Deus descendo e entregando a sua própria vida por nós, para que podemos ter comunhão com Ele novamente. O mais importante de tudo é que Jesus amava essa família, eram seus amigos. Nós somos muito mais que amigos de Deus. Nós somos muito mais que amigos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós somos muito mais do que amigos de Jesus. Nós somos irmãos de Jesus. Jesus nos ama, Deus nos ama, irmão. Essa verdade precisa estar no meu e no seu coração. É obrigatório experimentar esse amor. Efésios, olha Efésios de novo aí, 3:19. Não, falei errado. Errei, é Efésios, peraí. 3:19, tá certo.
Olha o que Paulo fala, irmão, que vocês experimentem esse amor. É imperativo, não é uma opção. Paulo está escrevendo para mim e para você. Você tem que experimentar o amor de Deus. E essa palavra experimentar aqui está ligada a todos os sentidos da nossa vida. Todos os sentidos. Almas, corpo, espírito, ouvido, olho, toque, sentimento. Todas as áreas da nossa vida nós precisamos experimentar o amor de Deus. Ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês, olha o que Paulo fala, serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Jesus, Deus nos ama, é importante, é obrigatório nós experimentarmos e vivermos esse amor. Toda prática que vem do Evangelho, toda a prática de vida que vem do Evangelho, ela parte desse amor. Depois que Paulo escreveu isso tudo, ele começou a falar, agora sim, andem de modo digno do Evangelho. Agora sim, vivam nessa sociedade com postura, digam a verdade, não mintam, façam o que é certo, mas a partir desse experimentar do amor de Deus. Tem que vir primeiro experimentar o amor de Deus. Ou seja, o nosso serviço. Para que você tem lutado? Para que você tem lutado contra o pecado? Para que você tem lutado para fazer o que é certo? Para que você tem lutado para trabalhar aqui na igreja, para exercer um ministério? Para quê? Pergunte-se isso depois. Pergunte-se. A resposta certa do nosso coração não é a resposta certa como algo... Não, a resposta que Deus anseia que nós respondamos é a mesma que Jesus falou. Eu trabalho porque eu vejo meu Pai trabalhar. Eu trabalho porque eu não faço nada do que o meu Pai não faz. O meu trabalho flui de um relacionamento com o meu Pai. O meu trabalho, o meu ministério, a minha luta contra o pecado, a minha luta para ser santo, a minha luta para falar a verdade, não é por medo, não é só por temor, porque nós devemos sim ter temor de Deus. Jesus falou isso, não temam aquele que só podem jogar o seu corpo, fazer mal ao seu corpo, Jesus falou para os discípulos. Temam aquele que pode lançar o seu corpo e a sua alma no inferno. Jesus foi claro, irmão. Então, o temor a Deus, ele é um temor reverente a um Pai, mas é um temor de um Deus, que tem o controle sobre tudo, que é justo, que pode lançar a nossa vida no inferno. Jesus que falou, não fui eu. Ele que falou. Então, mas o nosso trabalho flui de um relacionamento de amor com Deus. Então, essa é uma pergunta muito importante para mim e para você. Refletir. Experimente, meu irmão, esse amor. Experimente esse amor. Feche seus olhos, dobre o seu joelho. Quando você se sentir com agoniado, ao invés de a gente ir na força do braço ou ficar desanimado, dobra o seu joelho e ora. A Nicole postou ontem no status do WhatsApp. Meu irmão, foi um negócio tão preciso para a minha vida. Momentos antes, eu estava no trabalho angustiado, trabalhando angustiado. E aí eu parei de trabalhar e falei, meu Deus, que angústia. Falei exatamente essa palavra. Que angústia. Peguei o celular, abri o WhatsApp, primeiro status que veio foi o da Nicole, uma frase do Augusto Nicodemos. E Jesus, quando se sentia angustiado, orava ainda mais e mais, de forma mais fervente. Aí ele escreveu assim, que a nossa angústia, olha isso, irmão, muito preciso, irmão. É muito específico, que a nossa angústia nos leve a clamar mais, a dobrar o nosso joelho e a pedir mais, mais fervente a Deus, ao invés do desânimo. Porque eu já ia desanimar. O que eu fiz? Entendi na hora, dobrei meu joelho e orei, com mais fervor e pedindo. Então, o nosso trabalho parte desse amor.
E essa história de Jesus, irmão, a gente vê que é uma história que fala de serviço. Né? As duas estavam servindo. Maria aos pés de Jesus e a outra servindo. E é engraçado que essa história ela vem exatamente depois do bom samaritano. Antes dessa história é a parábola do bom samaritano, cara. E a parábola do bom samaritano é uma parábola de advertência para nós, que nós devemos ter atitude de amor com aqueles que sofrem. Mas logo depois, Jesus fala assim, beleza, você tem que ter atitude de amor, mas existe uma prioridade que vem antes disso. Isso eu achei muito, muito interessante, que não é o fazer apenas, mas é o fazer movido por um coração que contempla Deus. É o fazer que é movido por um coração que quer ouvir o Senhor, assim como Maria fez. E a gente entende também aqui que Maria e Marta, elas serviam juntas. Não era só Marta que estava servindo e Maria ficou aos pés de Jesus, não. O texto diz assim, Senhor, não te importas que ela parou de me ajudar e ficou nos teus pés? Então as duas serviam juntas, irmão. Nós somos chamados para servir juntos, irmão. Somos chamados para servir juntos, Efésios 4,16. Ele que faz o corpo se encaixe perfeitamente, nós somos o corpo. E cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva forte e saudável. Somos chamados para servir juntos, irmão. Somos a família de Deus. Então a gente vê a atitude de Maria. Tinha 39. Jesus chegou na casa, foi hospedado, tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhes os seus mandamentos. Maria aqui cumpriu o que a gente leu no Salmo 40, no Salmo 27. Ela estava com Deus, ela aos pés do Senhor, contemplando Deus, contemplando a face de Deus e ouvindo seus ensinamentos. Maria, essa foi a boa parte que Maria escolheu. Primeiro, ela estava assentada aos pés. Literalmente, Mariana sentada. Maria não estava do lado. Maria não estava do lado de Jesus, olhando assim para ele, ô Jesus, me ensina aí que eu quero te ouvir. Não, ela estava largada no pé, assentada nos pés. Isso fala de uma atitude de humilhação e devoção e adoração de quem era Jesus para ela. Em outra ocasião, na morte de Lázaro, quando Marta foi ao encontro de Jesus, a Bíblia fala que ela chegou a Jesus e falou. Aí ela foi, né? Jesus falou, crê, Marta, crê, o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é aquele que vê o mundo, aquilo que a gente leu. Aí ela correu para chamar Maria. Quando Maria chegou, a Bíblia fala que Maria se jogou aos pés de Jesus. Uma atitude diferente diante de Deus. Uma atitude de reverência, de adoração, de humilhação. Você se jogar aos pés de uma pessoa, tem um monte de gente olhando, irmão. Em outra ocasião, Jesus estava no jantar, Maria se jogou aos pés de Jesus, e não só isso, pegou um perfume caríssimo, grana, valia muito dinheiro, 300 denários, e derramou aos pés de Jesus, diante de uma sala lotada. E começou a chorar e limpar os pés de Jesus com o seu cabelo. Jogou-se aos pés. Perfume caro. Uma atitude, ela não se importava quem estava do lado dela. Não se importava, para ela Jesus era sublime, para ela Jesus era a coisa mais importante. E ela entendia que ela deveria estar aos pés, humilhada diante do seu Senhor. Um espírito humilde. Jesus falou, bem-aventurados humildes de coração, porque deles é o reino do céu. É isso que ele estava falando. O amor de Jesus impactou Maria de um jeito diferente, irmão. A Bíblia não mostra o que Jesus fez por Maria. Mas ela mostra. E a única coisa que Jesus fez que mostra aí foi Lázaro. Jesus o quê? Ressuscitou Lázaro. Mas você não vê Lázaro aos pés de Jesus. Você não vê. Jesus só fala de Maria aos pés dele. Então a gente não sabe
o que Jesus fez com ela, mas a gente sabe o que Jesus fez por mim. A minha pergunta para você é: você sabe? O amor de Jesus impactou a sua vida? O amor de Deus por você, o que Cristo fez por você, eu estou falando lá no seu coração pessoal. O que Cristo fez por você? Na outra ministração eu falei isso, porque eu fiquei procurando na Bíblia, procurando na internet, quem era, o que Jesus tinha feito com Maria. Aí o Espírito Santo falou assim: calma aí, meu filho. Eu não ouvi não, mas eu entendi. Calma, rapaz, o que eu fiz por você? Quem eu sou para você? Qual é o impacto do meu amor na sua vida? Qual é o impacto do amor de Deus na sua vida? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Em Marcos 14:8, Jesus, quando Maria, em outra situação, se jogou aos pés dele e jogou o incenso e fez essa atitude de adoração, Jesus falou assim: ó, ela se antecipou e fez o que ela pôde. Fez o que ela pôde. Ela não considerou vocês. Ela veio aqui, me viu, me reconheceu, fez o que ela pôde, se jogou no meu pé e jogou um perfume caro. Ela fez o que ela pôde. A atitude dela vai ser lembrada por todas as gerações, Jesus falou. Nós temos feito, meu irmão, por Jesus o que a gente pode. Essa devoção, essa humilhação por Ele. Ela ouviu os seus ensinamentos. Em primeiro lugar, eu chego diante de Jesus para quê? Para ouvir. Não chego diante de Jesus para falar. A Bíblia fala que eu preciso falar. Apresente seus pedidos a Deus, todas as suas ansiedades, toda a sua lista. Ele fala assim, ó, apresenta um pedido específico, não. Apresente todos os seus pedidos a Deus, com oração, com súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, guardará o seu coração e a sua alma em Cristo Jesus. Ele fala que a gente precisa falar. Mas a primeira atitude, quando a gente chega diante de um Senhor, que a gente chega diante daquele que, que tem todo o governo, é ouvir. É silêncio diante da presença de Deus. Ela parou para ouvir. E aí eu já falei, né? Como é difícil a gente ouvir. Diante de um mundo com tanta distração, diante de um mundo em que a nossa atenção é disputada. Meu irmão, sabe de uma coisa? Estou falando só do reino espiritual, não. Estou falando do reino material. A sua atenção está sendo disputada lá no Instagram. A sua atenção está sendo disputada lá no Google. A sua atenção está sendo disputada lá no Facebook, lá no TikTok. Tem empresas que investem milhões para ter a sua atenção. Tem empresas e robôs, que cada vez está mais absurdo a inteligência desses robôs, que pega a sua atenção toda e entrega para uma empresa fazer um anúncio, para aquele anúncio conquistar o teu coração e você comprar. Tem gente disputando a minha e a sua atenção. Antigamente era outdoor. Hoje aqui, ó, na palma da nossa mão, o tempo todo. Quanto tempo você gasta no Instagram? Quanto tempo eu gasto no Facebook? A gente está dando a nossa atenção para mercenários que querem fazer a gente se tornar escravos de um aparelho e escravos do seu produto. Atenção! Hoje é o produto mais caro do mercado. É a atenção dos clientes. Bilhões são investidos para ter a minha e a sua atenção. Será que o celular tem sido um ladrão? Será que ele tem roubado a nossa atenção do Criador? Será que o tempo que a gente gasta no celular é maior do que um tempo que a gente fica ali quietinho na presença do Senhor? Lembre-se, as coisas cada vez estão ficando mais difíceis. Então é cada vez mais difícil você se concentrar. Antes era muito mais fácil. Não tinha prédio, não tinha outdoor, não tinha, na época dos antigos, nem música tinha direito. Eles tinham o quê? Mais facilidade para parar aí pensamentos e se concentrar. Hoje em dia não, hoje em dia é difícil. Será que isso tem roubado a nossa atenção? Será que isso tem roubado a gente de escolher a melhor parte? Ah, mas eu estou fazendo aqui... Não, estou vendo aqui palavras,
Estou vendo aqui lives, amém. Mas isso tem que ser complemento. Isso não pode ser a base da nossa fé. Ouvir uma live é bênção, mas não pode trocar eu ouvir o próprio Senhor do silêncio da minha alma. Às vezes, irmão, eu percebi isso na minha vida, que eu preenchia a minha vida tanto com celular, com coisas, é porque eu não suportava ficar sozinho comigo mesmo. Eu parava para meditar 2 minutos, não conseguia, meu olho já abria. Tamanha era, eu não queria ficar sozinho comigo mesmo. Mas é o que Deus quer. Fica sozinho contigo mesmo, comigo. Esquece quem está do lado. Esquece a live. Esquece a palavra devocional. Depois, complemento. Não o principal. Jesus falou, né? Quando orar, vai para o templo. Não, Jesus falou, entra na tua casa, fecha a porta do teu quarto. O templo, a igreja, as lives, tudo é bênção, mas não pode roubar aquilo que é a escolha da melhor parte. E ela ouviu os ensinamentos, as palavras. E aqui, a palavra, quando diz assim, e ela estava aos seus pés, ouvindo os seus ensinamentos. A palavra ensinamento significa palavra de Deus. Significa que o que Jesus estava falando é palavra de Deus. Não era um mero ensinamento. Era preceito de Deus, era lei. Era aquilo que rege. Então a gente está dando ouvido às palavras do próprio Deus. Aí eu lembrei de Jesus, né? Jesus falava assim, ó, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Palavras do próprio Deus. Olha que pergunta doida, né? Todo mundo tem ouvido, irmão, mas a gente não está ouvindo. Todo mundo tem ouvido, mas a gente está, na verdade, escutando, não está ouvindo. Por isso a gente tem que estar atento. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, tinha muita gente aqui que está todo mundo desligado, mas ouça o que eu estou falando. Dê atenção ao que eu estou falando. E aí eu lembrei também lá da palavra de Jesus, de Mateus 7,24. Aquele que ouve os meus ensinamentos e os guarda é comparado a uma pessoa prudente, sábia, que constrói a sua casa sobre a rocha, que vem a tempestade, que vem tudo, bate com ímpeto sobre aquela casa, mas ela não é destruída porque ela está firmada sobre a rocha. O que tem roubado nossa adoração? Essa atitude de Maria, jogada aos pés, uma atitude de adoração. Adoração. O que tem roubado a nossa adoração e a nossa meditação? Muitas tarefas? Nossos dias são mais difíceis, já falei aqui. Será que os deveres ministeriais têm roubado a nossa atenção? Será que os nossos compromissos, não vou dizer nem religiosos para não ficar palavra feia, mas seria uma boa palavra. Será que os nossos compromissos ministeriais têm roubado? Será que o fato de eu ter que estudar para dar essa palavra aqui para vocês tem roubado o meu momento a sós com Deus? Que isso pode acontecer, irmão. O tempo que eu estudei aqui, ele não é a prioridade para a minha vida. Eu estudei um tempo, me debrucei aqui, meditei, orei, mas isso aqui, eu não posso me garantir nisso aqui, toda vez que for pregar, aí sim eu vou adorar, aí sim eu vou lá me ajoelhar. Não. Será que isso aqui tem roubado? Os nossos deveres ministeriais, as reuniões, no Zoom, as reuniões presenciais, as células, tem que fazer célula, tem que preparar a palavra para a célula. Será que isso tem roubado, irmão? Porque Jesus falou, Márcia, você está tarefada com muita diaconia. Jesus falou, foi o próprio Deus que falou, irmão. Você está aí, muita diaconia, Marta. Muito trabalho bom, mas isso está roubando, está te deixando estressada. A gente vai ver isso aqui. Vamos caminhar para o final. João 5,17. Já falei, né? Meu pai trabalha até agora. Marta talvez fosse a irmã mais velha. Eu não vou poder entrar aqui que a gente já está terminando. Mas a Marta, irmão, a gente tem aquela síndrome do irmão mais velho lá do filho pródigo. Alguns estudiosos dizem que Marta era a irmã mais velha. E irmão mais velho, irmão, irmão mais velho, tem uma coisa de controlar. O irmão mais velho, ele acha que é maior do que os outros. O irmão mais velho, ele acha que sabe mais do que o outro. O irmão, pelo fato de ser o irmão mais velho, muitos querem até controlar.
Essa sensação de controle talvez poderia estar no coração de Marta e talvez, irmão, está no nosso coração. Ter o sentido, não, eu preciso controlar tudo na minha vida. Não posso perder o controle de nada, cada detalhe da minha vida eu preciso saber. Mas o pai ama os dois, eu botei aqui o filho pródigo, né? O pai ama tanto aquele com o mesmo amor, que se achava melhor do que o outro, como o pródigo. Jesus amava tanto Marta, que talvez poderia se achar melhor do que Lázaro. E Maria, quanto Maria e Lázaro. Jesus ama os dois, Jesus nos ama. O pai falou, né? O pai do pródigo, tudo que eu tenho é seu, meu filho. Você está aí reclamando, tudo que eu tenho é teu, falou para o filho mais velho, né? Essa síndrome de filho mais velho, controle. Porém, irmão, Marta, ela era uma diaconisa, ela era mulher de Deus, ela era hospitaleira, já falei. Ela creu de forma crescente, ela tem as suas qualidades. Ela tinha um forte desejo de fazer o melhor para Deus. Quantas vezes nós somos guiados por um desejo de fazer o quê? O melhor para Deus. Mas e se não sai da forma que eu e você gostaríamos? Como fica o nosso coração? Culpa. Começa a cobrar o irmão porque não fez o melhor. Ela amava servir os outros. Mas qual é o ponto fraco de Marta que a gente precisa refletir? Agitava-se. Jesus falou, Marta, você está estressada. E a palavra aqui literalmente é entrar em estado de estresse mental. Quantos de nós, irmão, a gente, às vezes entra em estado de estresse mental? Super ocupado, atarefado, síndrome do irmão mais velho, controle, tudo debaixo do meu controle, do meu jeito. E aí, irmão, olha que interessante. Marta, debaixo dessa, escolheu a parte errada, né? Jesus foi bem claro, ela escolheu a certa, Marta, né? Qual é o resultado, presta atenção, irmão, em nome de Jesus, qual é o resultado quando a gente escolhe o errado? Marta escolheu ouvir Jesus, porque Jesus estava lá ensinando, Jesus estava falando, e Marta estava aqui, ó. Mas eu tenho certeza que ela estava com o ouvido ligado lá, irmão, porque ela amava Jesus também. Só que ela escolheu ouvir Jesus no meio das tarefas. A gente não para ouvir. A gente quer ouvir Jesus no meio dos afazeres. A gente não queda o nosso coração. A gente não para. A gente quer fazer. Não, eu estou ouvindo. Às vezes a gente está lavando louça. É bênção, eu faço muito isso. Faço muito isso. Vou lavando louça, o que eu faço? Vou aproveitar esse tempo, boto uma palavra. Mas aí eu fico refletindo, Deus fala comigo, é bênção, é muito bom, mas isso não pode roubar o momento a sós com Deus, de contemplação só com Ele. Ali, Ele está me edificando, mas tem uma louça entre mim e Ele, tem uma responsabilidade que eu tenho que lavar rápido, minha mulher gosta que eu lave rápido, fala, amor, é tudo no meu tempo, eu tenho que lavar, espera, mas ser 40 minutos para lavar uma louça? 1h10 para lavar uma louça? Ou seja, tem uma louça entre mim e o meu Senhor. Vou ouvir, mas vou ouvir no meio de afazeres. Qual o resultado quando eu não paro? Qual o resultado quando eu ajo que nem Marta? Ouvindo Jesus no meio dos afazeres, rapidinho, dobrando o nosso joelho de manhã. Não se sinta acusado que eu também faço isso, irmão. Dobrando meu joelho de manhã, Senhor, abençoa o meu dia, em nome de Jesus, Senhor, que eu possa fazer o certo nesse dia, me abençoa. Ou seja, Marta tinha bom coração, irmão, tinha boa intenção, queria servir o próximo. Agora levanta e vamos embora, bora trabalhar. Né? Essa fast food, rápido, qual foi o resultado? Olha o resultado, irmão, lê comigo aí. Ela ouvindo Jesus no meio dos afazeres. Meu Deus, vamos lá, meu filho. Desculpa, gente, estou terminando. Ó, 40. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então, se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que a minha irmã tenha me deixado servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Primeiro, ela se aproximou de Jesus. Olha como é importante, irmão. Aproximou. Essa palavrinha aproximou
está dizendo, é exatamente isso. Parou ao lado de Jesus. Jesus está aqui ensinando e a irmã dela deitada no pé. Ela, ao invés de chegar, se ajoelhar, Senhor, não, ela fica do lado de Jesus. Senhor, olha a atitude para com o Senhor. Olha a diferença de atitude. Ainda mais, irmão, essa palavra ainda pode ser mais profunda ainda. Colocar-se sobre ou acima de alguém. Olha a atitude de Marta diante do rei, diante de Deus. Irmão, quantas vezes eu chego diante de Deus achando que Ele não está agindo certo na minha vida? Quantas vezes eu olho para a minha vida e minhas lutas, os meus resultados e as lutas que eu estou enfrentando e chego para Deus e falo uma coisa que para mim, e quando eu penso isso e quando eu falo por causa da minha carne, eu falo, Senhor, eu preciso me arrepender. Senhor, isso não é justo. Não é justo eu estar passando por isso. Irmão, quando eu falo isso para o Senhor, irmão, às vezes muito em pensamento, porque eu olho para a minha vida e vejo coisa dando errado, e eu estou me colocando acima de Deus, irmão. Estou dizendo para Deus, você não está sabendo cuidar da minha vida. Eu sou melhor que você. Eu estou me aproximando de Deus, eu não estou me jogando aos pés do Senhor. Resultado de ouvir Jesus no meio dos afazeres. Resultado de não reconhecer quem eu sou diante dEle. Pecador, pó. Confiar muitas vezes naquilo que eu faço de bom. Aproximou-se, parar do lado, se colocar acima de alguém. É a mesma, quando eu li isso aqui, eu falei, meu Deus, eu preciso mudar essa minha atitude. Esse aproximou aqui é a mesma palavra de quando um anjo ia visitar um ser humano. A gente se acha importante, irmão, muitas vezes, como anjos. É a mesma palavra. Jesus impactou a vida de Maria. O amor de Deus impactou a vida de Maria, de modo que quando ela ia para o Senhor, ela se jogava aos pés do Senhor. Eu não posso mais falar isso, eu não posso mais, Senhor. Com o nome de Jesus, muda o meu coração. Eu falo isso, irmão. Às vezes eu não falo, mas muitas vezes eu penso isso. Eu não posso. Aproximou-se. E ela se aproxima para quê? Para falar. Aproximou-se de Jesus e disse. Olha isso, irmão. Para falar. E não para ouvir nossos argumentos, nossa justiça própria. E ela, o que ela faz? Senhor, você não está vendo a minha irmã? Ela se compara com os outros. Ela se compara com os outros. Irmão, quando a gente começa a se comparar com os outros, quando eu olho para a vida de um irmão e eu começo a olhar para ele e não ficar satisfeito com o que ele está fazendo, e quando aquilo começa a me incomodar demais, eu preciso parar. Você fala, meu Deus, eu estou entrando por um caminho errado. Eu estou me comparando com o irmão. Quantas vezes, irmão, eu fui procurar os nossos pastores? Deixa eu falar uma parada para você. Que a pastora Renata, quem não conhece, um dia falou para mim. Olha o exemplo dos nossos pastores. Pastor Sérgio e pastora Cíntia. Chegam aqui no culto, fecham os olhos, adoram. Fecham os olhos, louvam. Fecham os olhos, se entregam. Quantas vezes eu chego na igreja e fico com o meu olho aberto, reparando. Ih, meu Deus, olha o irmão ali. Nossa, que música. Nossa, estou tocando aqui, errei. Peraí, tem que fazer o certo. A Renata um dia falou assim para mim, pastora Renata, nunca mais me esqueço. Saulo, por que você levanta tanto na hora do culto? Por que você sai toda hora? Tomei aquilo. Falei, Saulo, você tem que aprender a se concentrar no culto, Saulo. Você tem que aprender a fechar os seus olhos e adorar a Deus.
Qualquer águazinha você vai lá fora para se distrair? Meu irmão, ela falou aquilo para mim, não falou aquilo para mais gente. Cara, na mesma hora, eu tomei aquela pancada, eu falei, meu Deus, isso é verdade. Eu não estou tendo reverência com o meu Senhor no culto. Eu estou saindo para ir no banheiro toda hora. Eu estou indo ficar lá no banheiro, às vezes arrumando o cabelo. Outro dia o Sérgio falou, cara, às vezes eu seguro, mas eu só vou depois que termino a palavra. Eu falei, meu Deus, que ensino para a minha vida, meu Deus. Reverência com o Senhor. Reverência com a presença de Jesus. E aí, por que eu falei isso? Porque os nossos pastores não estão nem aí, irmão. Se a irmã não está entrando, se o irmão não está entrando, se Deus incomoda, ele vai lá e entrega uma palavra, vai lá e ora. Mas, quando a gente ouve Jesus só nos afazeres, a gente começa a reparar em tudo. Começa a reparar na vida do outro. E ela dá uma ordem para Jesus. Ordena-lhe, Senhor. Meu Deus. Acha que faz mais do que os outros. E como Jesus tratou ela? Com amor. Olha o nosso Deus, irmão. Diante de tanta coisa que a gente faz errada, diante de tanta insubmissão que nós temos com Ele, diante de tanta independência, diante de tanta rebeldia do nosso coração com Ele, como Ele nos trata? Saulo, Saulo. Em outra versão diz assim, Marta, minha querida Marta. Os estudiosos dizem que essa chamada de Jesus não foi uma chamada condenatória, foi uma chamada de carinho. Marta, Marta. A mesma coisa quando Jesus, depois de ressurreto, apareceu na praia. Jesus apareceu na praia e os discípulos todos tinham traído Ele. Todos um bando de traidores. Todos tinham abandonado Jesus no momento mais difícil da sua vida. Todos! Se fosse comigo, meu irmão. Se fosse comigo, meu irmão. Quantas vezes, por causa de uma decepção que a gente tem com o irmãozinho dentro da igreja, a gente já cria uma barreira com o irmão. Já não olha mais da mesma forma. Já não procura conserto. E aí o diabo vai criando barreiras dentro da igreja, e aí a unidade vai sendo minada. Quer saber uma igreja fraca? É uma igreja desunida. A Bíblia fala, quando os irmãos vivem em união, é aí que Deus libera a sua bênção. E aí, estava lá no barco, todo mundo desesperançado, mesmo depois de ter visto Jesus. Olha como é que nós somos, irmão. Eles já tinham estado com Jesus ressurreto. Já tinham visto Jesus tocado na ferida de Jesus. Olha isso, irmão. Já tinha tocado no lado. Jesus já tinha aparecido para ele. Sou eu. Jesus atravessou parede na frente deles. Sou eu. Mesmo assim, eles queriam voltar para a vida antiga. Olha como é que nós somos, irmão. E aí, o que Jesus faz? Jesus aparece na praia. O que Jesus grita? Filhinhos. Meu Deus do céu. Filhinhos. Filho, não é filho. Não é filho. É filhinho. Essa chamada de Jesus é como eu chamo meu filho. Filhinho. Começa a gritar, filhinhos. Filhinhos. Que loucura, meu irmão, é o nosso Deus, cara. Todo mundo tinha acabado de trair Ele, cara. Tinha acabado de abandonar Ele, mas o Senhor é o nosso Pai, Ele nos ama. Isso é para olhar, isso é para que a gente olhe e não se sinta mais culpado diante do nosso Deus. Quantas vezes a culpa nos abraça e a gente não consegue receber e experimentar o amor de Deus, porque nos sentimos culpados com nós mesmos. Nos sentimos culpados porque erramos, porque não somos bons pais, porque não somos bons discípulos. Nos sentimos errados porque fracassamos em alguma área e aquela culpa nos consome, irmãos. Não, irmãos. O que eu faço, Saulo? Cara, é o que eu faço. Eu também sinto isso. Senhor, abre meus olhos, Senhor, abre meus olhos. Não deixe esse sentimento me controlar, Senhor. Não deixe esse sentimento, dobra os meus joelhos. Senhor, não deixe esse sentimento me tomar. Eu quero experimentar o Teu amor. Eu quero experimentar o Teu amor.
Jesus nos ama, irmãos. Jesus nos ama, não importa. O que ele faz? Ele ainda faz mais. Pescaram nada, né? Não, pescamos nada. Joga a rede para o outro lado. Joga a rede para o outro lado. O que eles fazem? Jogam. E aí o que acontece? O milagre acontece. O mesmo milagre que impactou eles lá no início. Deus ativa uma memória. Meu irmão, sabe de uma coisa? Outro dia ali, eu vou terminar, já acabou aqui tudo que eu tinha que ler. Eu li uma coisa que Jesus falou que eu quero compartilhar com você, para que eu e você gravamos. Quando Jesus falou assim, joga para o outro lado, eles jogaram, o milagre aconteceu, Deus ativou, Jesus ativou aquilo que aconteceu lá no início. Aquele milagre lá do início, de quando eles estavam no barco e não pescavam nada, não conheciam Jesus. E aquele milagre fizeram eles se jogar aos pés de Jesus. E aí Jesus fala assim, perguntado sobre o divórcio. Olha o que Jesus fala. Perguntaram, eu sei que divórcio não tem nada a ver, mas olha o princípio que Jesus ativa na memória dos caras. Jesus, pode dar carta de divórcio para a mulher? Jesus falou assim, o que está escrito no princípio? O que está escrito no princípio? Aí Deus juntou o homem e a mulher. Aí eu falei, caramba, cara, Jesus está me mandando trazer à memória aquilo que Ele fez no princípio. Jesus está me mandando que no meu casamento, no caso a reflexão que eu fiz, eu preciso pegar minha esposa pela mão de vez em quando e falar assim, eu te disse lá no início, eu fiz uma aliança com você lá no início. E quando às vezes a coisa está brava, eu faço isso às vezes, irmão, quando eu não quero fazer. Ela faz isso às vezes, quando a vontade dela vou falar assim, eu vou exagerar, mas não leve tanto, é me esganar. Eu faço isso quando a minha vontade com ela é brigar. Mas a gente entende que aquilo que foi feito no início, o que foi estabelecido no princípio, é o que Deus quer sustentar na minha e na sua vida. Foi isso que Jesus fez. Ativou uma memória lá do princípio. Quando aquele barco foi cheio de peixe, eles se jogaram para encontrar com o seu mestre. E aí o que Jesus faz? Está aqui, tudo pronto, peixe, vem estar comigo, come aí, eu já fiz tudo, não precisa trazer nenhum peixe do milagre. Já está aqui, pão, peixe, tudo. Vamos ficar junto. Vamos ficar de pé. A gente vai terminar, pode ficar em pé. Então, irmão, traga à memória o princípio. Traga para que a gente tenha esse amor no nosso coração que Maria tinha. Talvez você e eu vamos precisar pensar de novo o que Cristo fez para a gente lá no início. De quem nós éramos antes de conhecer o Senhor. Do que Ele fez, da importância. Eu falo uma coisa para você, eu posso estar exagerando, mas do jeito que eu estava, quando Jesus me encontrou, posso estar exagerando, mas eu acho que é certo, eu não estaria casado com filho. E se tivesse, eu ia estar com a minha vida destruída, maculando a minha posteridade, ensinando para o meu filho, eu poderia ter me juntado com qualquer mulher, por causa de um prazer rápido, e aí está maculando a minha descendência por causa de uma atitude irresponsável. Poderia estar até assim, mas não com uma família, não construindo no meu filho um alicerce de Deus. Eu poderia, mas eu tenho uma consciência. Falei, cara, da forma que eu estava, eu acho que eu não estaria vivo. Eu não sei se eu teria coragem de me matar, mas provavelmente eu poderia ter me matado. Mas Salmo, você fez tanta besteira assim? Não, mas eu tinha um profundo desejo de morrer, um profundo desejo Nossa! Então eu tenho a consciência, se eu estou aqui, vivo, falando com vocês, se eu estou aqui pela graça e pela misericórdia de Deus, com um filho, com uma esposa, cara, foi Jesus, cara. Foi Jesus por você também, cara. Foi Jesus por você também. Vamos terminar. Ativa a memória aquilo que foi feito no início.
para que possamos estar aos pés de Jesus. Vamos orar direto e vamos encerrar. E aí a gente vamos comer o bolinho. Desculpa pelo 16 minutos aí de atraso, irmãos. Amém, Senhor Jesus. Obrigado pela Tua palavra, mas principalmente obrigado pelo Teu amor que a Tua palavra nos mostra. Obrigado pelo Teu profundo amor que a Tua palavra, Senhor, nos ensina. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a escolher a boa parte, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a escolher a boa parte. Essa escolha que precisamos fazer, nos ajuda, Senhor. Espírito Santo, fortalece a nossa vontade. Espírito Santo, age no nosso interior, fortalece a nossa vontade. Deus, em nome de Jesus, nos socorre, Pai. Muitas vezes nós estamos aqui afundados nas águas, Senhor, porque vimos e sentimos as ondas, sentimos o vento, e estamos como se nos afogando, Senhor, em tanta preocupação, em tanto problema. Senhor, em nome de Jesus, traz a gente para cima, Senhor. Traz a gente para cima, Senhor. Que o Teu poder hoje nos resgate, Senhor. Deus, em nome de Jesus, fortalece a nossa vontade. Fortalece a nossa vontade a cada dia. Deus, para termos esse momento contigo, para contemplarmos a Tua beleza, para contemplarmos a Tua bondade. Ativa, Senhor, dentro de cada um de nós aquilo que o Senhor fez no princípio. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Para que possamos, Senhor, escolher a melhor parte, estar aos Teus pés, Senhor. Estar aos Teus pés. Em nome de Cristo Jesus. Fortalece nessa manhã, Pai, todo aquele que está fraco, todo aquele que está cansado. Em nome de Jesus, com vigor, Senhor. Com vigor, com força, com ânimo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que todo sentimento de culpa seja retirado de cada um de nós hoje, Senhor. Abra os nossos olhos para o Teu amor, Senhor. Que cada, Senhor, pensamento de morte seja parado, homem, hoje, em nome de Cristo Jesus. Que cada pensamento de tristeza, de desânimo, de depressão, de ansiedade, que seja, Pai, uma manhã de milagres aqui, Senhor. Milagres, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, porque a Tua palavra é que nos cura, a Tua palavra é que nos liberta. E hoje, Pai, nós apenas liberamos a Tua palavra, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Assim nós pedimos e Te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmão, desculpa eu passar um pouquinho, mas vamos encerramos e vamos comer o bolinho.